Quando você estudou progressão geométrica, você certamente lembra de ter sido apresentado a várias fórmulas, especialmente as fórmulas da soma, pois hoje a minha missão é mostrar para você como a gente faz para deduzir a fórmula da soma dos n termos de uma progressão geométrica. Lembra? Aquela em que cada termo corresponde ao anterior multiplicado por uma certa razão. Razão essa que, nesse caso, a gente vai indicar pela letra Q. Muito bem. Vamos assumir, então, que nós estamos diante da soma dos n termos de uma PG, começando pelo termo de índice 1 e indo até o termo de índice n. A primeira parte da minha missão vai ser expressar todos esses termos em função apenas do primeiro termo e da razão. E isso é relativamente simples de fazer se você conhece progressões geométricas. Nós vamos escrever que a soma dos n termos é igual ao primeiro mais o segundo, que é, na verdade, o primeiro multiplicado pela razão, o terceiro, que corresponderia ao primeiro multiplicado pela razão ao quadrado, e assim sucessivamente, até nós chegarmos no termo de ordem n-1, que vai corresponder ao primeiro multiplicado pela razão n-2 vezes consecutivas, o que se traduz em A1 vezes Q na n-2, e finalmente o termo de ordem n, que você deve conhecer do termo geral de uma progressão geométrica e pode ser revelado por A1 vezes razão elevada na n-1. Observa que em cada termo eu sempre tenho um número de razões que corresponde a uma unidade a menos do que o índice do termo em si. Se eu estou no enésimo termo, são n-1 razões. Se eu estou no termo de índice n-1, são n-2 razões. Se eu estou no segundo termo, uma razão apenas. E o único termo que não aparece acompanhado de nenhuma dessas razões, naturalmente, vai ser o primeiro termo. Muito bem, eu vou fazer aqui agora um desvio estratégico. Vocês vão entender em seguida o porquê de eu estar tomando essa providência preliminar. Esse desvio vai sugerir que eu pegue esse primeiro termo A1 e passe para o outro lado da igualdade de sinal trocado. Em outras palavras, eu vou identificar agora um sinônimo para Sn menos A1. E vocês vão ver em seguidinho o porquê de eu estar colocando essa estratégia em prática. No momento em que eu escrevo Sn menos A1, do lado direito da igualdade vão sobrar A1 vezes razão, em seguida A1 vezes razão ao quadrado e assim por diante, até os dois últimos termos que vão continuar com a sua mesma expressão imediatamente anterior. A1 vezes Q na n-2 mais A1 vezes Q na n-1. Até aí, tudo bem. Eis que chega agora o momento de eu colocar em prática um truque sujo, de eu tirar da minha cartola um coelhinho. Eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade preliminar pela razão. Tudo bem? Eu vou multiplicar, portanto, pela razão os dois lados da igualdade. No momento que eu multiplicar o lado esquerdo da igualdade pela razão, isso vai se traduzir simplesmente em soma dos n termos vezes razão. Do lado direito, quando eu multiplicar todos esses termos aqui pela razão, cada um deles vai sofrer os efeitos dessa multiplicação. O primeiro termo, por exemplo, vai ser revelado a partir dessa multiplicação como o produto do primeiro termo pela razão. Em seguida, o produto A1 vezes Q multiplicado pela razão mais uma vez vai se converter em A1 vezes Q ao quadrado. E assim sucessivamente todas as multiplicações vão sendo realizadas até o momento em que eu multiplico A1 vezes razão na n-2 pela razão mais uma vez. E aí você vai lembrar de multiplicação de potências de mesma base, em que a gente conserva a base e soma os expoentes. Nesse caso, você tem razão elevado na n-2 vezes razão elevado na primeira potência, o que vai se traduzir em razão elevado a n-2 mais 1, ou seja, razão elevada na n-1. Em outras palavras, o expoente ganha uma unidade, e se você pensar assim, fica bem fácil de entender
os movimentos quando o expoente depende de variável, o que se traduz em A1 vezes razão na n-2 se convertendo em A1 vezes razão na n-1. E, finalmente, A1 vezes razão na n-1 multiplicado pela razão, ganhando uma unidade no expoente, se converte em A1 vezes razão na n, simplesmente. E agora vem um momento interessante. O momento de você entender o porquê de eu ter proposto esse desvio. Se você observar o que nós temos à direita da igualdade na expressão que correspondeu ao meu desvio, você vai perceber que nós temos uma sequência de produtos que começa em A1 vezes razão e vai até A1 vezes razão na n-1, sequencialmente com o expoente aumentando de unidade em unidade, desde expoente igual a 1 para razão até expoente igual a n-1. Pois é exatamente essa mesma expressão que você observa que acabou de aparecer aqui. Até o penúltimo termo, só toma o cuidado de observar que essa soma começa em A1 vezes razão e termina em A1 vezes razão na n-1. Você não pode incluir o último termo nessa soma, porque do contrário você vai estar somando um termo a mais a partir dessas duas expressões que estão sendo comparadas e identificadas como sinônimos. Nesse caso, você se dá conta de que toda essa soma de produtos é sinônimo de Sn menos A1. É sinônimo da diferença entre a soma dos n termos e o primeiro termo. E eis que você observa que nesse momento, num passe de mágica, as nossas reticências desaparecem. Elas deixam de ser relevantes para a continuidade desse desenvolvimento. A gente vai passar então a ter do lado esquerdo Sn vezes Q. Do lado direito, ao invés de escrever todo esse somatório de produtos, eu vou escrever simplesmente Sn menos A1. E nisso eu ainda vou pendurar o produto A1 vezes a razão elevada na n. A partir daqui, o problema é muito simples. Você quer chegar em uma expressão isolada para a soma dos n termos e, portanto, você precisa dar um jeito de deixar esse Sn sozinho do lado esquerdo da igualdade. Eu vou pegar esse Sn positivo, vou passar para o lado esquerdo de sinal trocado, vou passar a ter à esquerda Sn vezes razão menos Sn, e do lado direito, só para ficar um pouquinho mais elegante, eu vou inverter a ordem desses dois termos para que o positivo fique antes do negativo. E aí, nesse caso, eu vou passar a ter A1 vezes Q na n, tudo isso menos A1. A partir daí, eu preciso apenas de duas colocações em evidência para poder correr para o abraço. Aqui do lado esquerdo, por exemplo, eu vou escrever Sn em evidência, que multiplica razão menos 1, e do lado direito eu vou colocar A1, o primeiro termo, em evidência, o que revela razão elevado na n menos 1. E eis que agora, então, eu estou a apenas um passo de isolar a expressão da soma dos n termos. Basta que eu passe a razão menos 1 dividindo para chegar junto com vocês à conclusão de que a soma dos n termos, a soma finita de uma progressão geométrica, é dada por A1, que multiplica razão na n menos 1, tudo isso dividido por razão menos 1. O que representa, na verdade, a primeira de duas expressões de soma finita que costumam ser trabalhadas no ensino médio. É bem verdade que essa expressão aqui costuma ser trabalhada com muito mais frequência do que a segunda, que eu vou apresentar para vocês também a partir de agora, porque eu particularmente acho importante. Mas para poder fazer isso, eu vou ter que começar de um quadro limpinho. Muito bem, eis aqui o ponto onde nós paramos na última dedução, a soma dos n termos de uma progressão geométrica que depende de alguns elementos específicos. Em primeiro lugar, você precisa conhecer o primeiro termo, você precisa também conhecer o valor da razão e, por último, você precisa conhecer o número n, que representa o número de termos.
A expressão a que nós vamos chegar agora, ela é suavemente diferente em termos dessa lista de pré-requisitos e ela só exige que você lembre que o enésimo termo, o último termo de uma progressão geométrica, é igual ao produto do primeiro pela razão elevada a n-1, o que caracteriza, na verdade, o chamado termo geral de uma progressão geométrica. Para poder mostrar o que eu quero mostrar para vocês, eu vou mais uma vez lançar mão de um truque sujo, que é basicamente a separação de um fator dessa razão elevada na n. Mas antes disso, eu vou pegar esse A1 aqui e vou distribuir. Vou multiplicar esse A1 tanto pela razão na n quanto pelo -1. O contrário do que eu acabei de fazer quando eu coloquei esse mesmo A1 em evidência. Eu vou reescrever a minha expressão, então, momentaneamente como soma dos n termos é igual a A1 vezes Q na n, tudo isso menos A1 vezes -1, que dá o próprio A1, dividido por razão -1. E agora, então, eu vou lançar mão dessa artimanha algébrica. Eu vou separar apenas um fator igual a Q dessa potência Q na n, reescrevendo ela momentaneamente como A1 vezes Q elevado na n-1 vezes Q. Observa que eu estou simplesmente separando um fator Q, cujo expoente é 1, e, portanto, promovendo uma subtração de uma unidade no expoente n original. Tudo isso menos A1 dividido por razão -1. E por que eu tomei essa decisão? Muito simples, para que você perceba junto comigo a expressão que acabou de aparecer aqui. A1 vezes Q na n-1. Se você está atento para o nosso balãozinho do pensamento, você já percebeu que A1 vezes razão elevado na n-1 é a mesma coisa que AN. É a mesma coisa que o último termo da minha progressão geométrica, o que significa que nesse momento eu posso reescrever a minha expressão do numerador como sinônimo de A1Q na n-1, que é a mesma coisa que AN vezes razão, tudo isso menos A1, dividido por Q menos 1. O que vem a ser exatamente a variação que eu queria mostrar para vocês da nossa expressão original de soma finita. Só que, diferentemente da original, ao invés dessa expressão depender do número de termos, ela depende do último termo. Observe comigo que para poder calcular esse valor, você vai continuar precisando saber quem é o primeiro termo, você também continua precisando saber o valor da razão, só que dessa vez, ao invés de precisar do número de termos, você vai precisar saber qual é o valor do último termo. E, portanto, cada uma delas tem a sua serventia, por assim dizer. Dependendo da situação, você pode ganhar velocidade usando uma ou usando a outra. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você gostou, por favor, não vá embora sem deixar o seu recado nos comentários.